7h36 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje na bancada conosco o jornalista, diretor da... Não, qual é o cargo mesmo? É tanto cargo, é tanta... Editor-geral. O diretor do jornal, né, é o Aloysio Abreu Barbosa, que vai estar na semana que vem aqui na bancada em home office conosco também. Então o Arnaldo é o editor-geral, jornalista do jornal Folha da Manhã. E os nossos convidados do programa Folha no Ar, primeira edição, os advogados Dr. Alex Ribeiro Cabral e Velbert Medeiros de Paula. Dr. Velbert, bom dia. Prazer bater esse papo. Seria bom aqui... Aliás, o senhor que ficou, né, me devendo uma entrevista no Folha no Ar, segunda edição, mas de qualquer forma esse débito está mais do que pago. Seja bem-vindo aí ao programa. Prazer todo meu. Obrigado. Doutor Alex Ribeiro, bom dia também, é um prazer poder recebê-lo. Prazer para participar do programa. Arnaldo, e a pauta é com você. Bom, mas antes de chamar a pauta, Nogueira, só o doutor Alex trouxe para a gente aqui nos bastidores um esclarecimento que é bom a gente trazer também com relação a essa questão do transporte intermunicipal. Você trouxe aí a matéria do portal IG, não é isso? Foi. Isso, falando sobre a decisão da Justiça Federal. Essa decisão já caiu, não foi isso, doutor? Isso. Agora, no começo, no final da noite de ontem, o Estado do Rio entrou com recurso no plantão do Tribunal Regional Federal, e aí a decisão da juíza foi cassada e foi restabelecido o decreto do governador no sentido de proibir a circulação de ônibus intermunicipais. Então voltou a ser proibida essa circulação que tinha sido liberada ontem à tarde por uma juíza federal. Beleza. Perfeito. Obrigado, doutor. Vamos então agora aqui à nossa pauta. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre essa questão de isolamento social, né, que é uma coisa que as autoridades de saúde recomendam. Por outro lado, a gente também não é aqui nenhum hipócrita em não saber das dificuldades das pessoas, sobretudo autônomos, comerciantes, empresários, com essa paralisação das atividades econômicas de uma forma geral. Então são dois pontos. A saúde precisa que pare e a economia sofre os impactos disso. Eu sempre falo aqui no programa que a economia vai sofrer um pouquinho mais ali na frente, né? Porque são os reflexos que isso vão acontecer, que para a economia 2021, é só 2021 mesmo, 2020 já foi pro vinagre. Bem, então são dois pontos que acabam se conflitando, gera até uma guerra ideológica de alguma certa forma, de gente que defende o fim do isolamento por causa da questão econômica. Nesse contexto, precisa que o Estado esteja preparado, o Estado como um todo, a instituição, esteja preparado para dar suporte à população de certa forma. Um desses pedidos, doutor, que sempre acontecem em bate-papos, é com relação à suspensão de juros e multas na questão de cartão de crédito e empréstimos em operações bancárias. O cidadão pode recorrer a isso? Como que fica essa situação? As operadoras de cartão de crédito podem cobrar juros? Como que está esse panorama com relação a isso hoje e qual a sua perspectiva com relação a projetos que tramitam na Câmara e que podem buscar uma solução quanto a isso? Então, Arnaldo, o seguinte, a gente vê que nesse contexto, né, dessa pandemia, que é um fato realmente excepcionalíssimo, né, óbvio que já houve outros casos na história da humanidade, não recentemente com essa proporção. O que ocorre? Isso é um desafio até para o universo jurídico, né, porque são muitas questões que vêm surgindo no dia a dia, né, cada vez mais projetos de lei sendo propostos para justamente regular as questões contratuais no decorrer dessa pandemia, que é uma situação de excepcionalidade que está trazendo, como você falou, dificuldades econômicas para muitas pessoas e vai trazer ainda mais ali na frente. Atualmente, existem 2 projetos de lei no Congresso Nacional relacionados à suspensão dos juros e eventuais multas, correção monetária decorrente do pagamento, decorrente do não pagamento de cartão de crédito ou de empréstimo bancário como cheque especial. Esses projetos ainda estão sendo analisados
E a proposta é a seguinte, que fiquem suspensas essas taxas, juros e eventuais correções até 60 dias após o fim da pandemia, ou seja, até que a Organização Mundial de Saúde considere encerrado o estado de pandemia. Então, o que ocorreria? Obviamente que a dívida ficaria sem sofrer esse tipo de acréscimo, justamente porque a gente percebe que no âmbito econômico todo mundo vai sofrer um pouquinho. Todas as categorias, né, vão ter algo a ter que não digo doar, algo a perder realmente, no sentido, é impossível alguém sair ganhando disso, a não ser, obviamente, empresas que trabalham com material de saúde, etc. E não seria injusto, né, permitir que os bancos, que são, né, instituições riquíssimas e bilionárias, justamente eles não tivessem qualquer tipo de perda nesse meio tempo, até porque os lucros deles são exorbitantes a cada ano. Então, por que não permitir que o cidadão, e também importante nesse projeto, micro e pequenas empresas também seriam beneficiadas por esse tipo, porque imagina uma academia, por exemplo, hoje, uma academia de bairro, não tem aluno, não tem como que vai pagar as contas, entendeu? E aí como que tem os boletos, existem também os cartões de crédito, os empréstimos bancários. Seria realmente, na minha opinião, algo assim de extrema injustiça permitir que esses tipos de cobrança sofressem juros e correção monetária nesse período excepcionalíssimo que a gente vive. Obviamente, uma coisa muito importante que deve ser dita é o seguinte: deve haver prova, deve haver, né, no caso concreto, deve haver prova de que aquela pessoa que não pôde, né, de aquela pessoa que não está pagando justamente porque está sofrendo os efeitos da pandemia. Então, não seria uma hipótese viável, imagina, para um funcionário público: eu quero deixar de pagar meu cartão porque, não, o funcionário público, em tese, está continuando recebendo o seu salário. Então, ou seja, quem realmente demonstrar ter sido afetado, né, autônomos, empresários, né, que estão com as portas fechadas, né, ou então em atendimento muito restrito, então eles poderiam se socorrer desse tipo das benesses dessa legislação, mas ainda está sendo votada ainda, está em análise. Todavia, no Código Civil atual, já existe previsão, nos artigos 478 a 480, do que a gente chama de teoria da imprevisão, que diante de fatos não previstos e não de fatos realmente imprevisíveis e que geram situação de excepcionalidade, que os contratos nessas situações específicas podem ser revistos, repactuados, até com base também no princípio da boa-fé. Então, nessas situações, não obstante esses projetos de lei tratem desse caso especificamente, caso eles não venham a passar, por exemplo, caso não venham a ser aprovados, o indivíduo que está tendo dificuldades para pagar seu cartão de crédito, seu empréstimo bancário em decorrência da crise do coronavírus, ele poderia se valer desses artigos de lei para alegar uma situação de extrema excepcionalidade decorrente de um fato imprevisível e inevitável que trouxe para ele a impossibilidade de cumprir o contrato tal qual pactuado anteriormente. Então, já está aberta essa via, isso é uma disposição antiga, que já existia desde o Código Civil de 1916, e foi reformulada agora no mais recente código, mais recente código, mas já tem quase 20 anos. Mas, enfim, já existe essa previsão legal de que ser repactuado o que foi acordado em sede de contrato nas situações em que ocorram fatos dessa natureza de imprevisibilidade, que causem uma excessiva onerosidade em face de um dos contratantes. Acaba que o contrato realmente fica excessivamente oneroso para uma das partes, que não vai conseguir continuar mantendo o pagamento daquela dívida, porque foi atingido por uma situação
imprevisível. Então, ou seja, mesmo não passando esse projeto de lei, eu até acredito que vai passar, mas mesmo que não passe, ainda existe a via do próprio Código Civil, que já prevê um instituto que garante a esses indivíduos a rediscussão do contrato. Perfeito. Eu vou fazer como eu fiz um outro dia com 2 entrevistados, a gente vai intercalando entre a pergunta de uma área e de outra, que vai todo mundo participando dos 2 blocos. Doutor Velbert, agora na questão trabalhista, o Alex colocou aí a questão da imprevisibilidade de empregos, sobretudo dos autônomos, porque esses mais do que todos estão sofrendo aí com esses efeitos, mais que todos, empresários também. Empresários e autônomos sofrem mais nesse momento aí de pandemia. Mas agora, o funcionário pela CLT, quais as garantias que ele tem nesse momento com relação à instabilidade dele? Ele está resguardado de alguma forma? E quais são as medidas que foram adotadas recentemente, como questão de suspensão de contratos, que estão em vigor e que os empregadores estão recorrendo para tentar manter aí o máximo possível essa questão do emprego? Então, bom dia. Em linha de princípio, o contrato de trabalho ele não sofreu em si nenhuma modificação, né? O trabalhador, numa situação de normalidade, ele não tem direito à estabilidade de emprego por si só, né? Depende de alguma situação jurídica para que ele possa gozar de estabilidade. Uma gravidez, no caso da gestante, ou dirigente sindical, ou outras hipóteses de estabilidade de emprego. Essa crise do coronavírus por si só não estabelece para o funcionário uma garantia de emprego. Tá? O que tem se visto muito acontecendo, até a gente estava batendo papo aqui nos bastidores sobre o caso dos Estados Unidos, é o desemprego em massa, né? Porque a CLT, lá no artigo 2º, diz que o empregador ele detém o poder diretivo da atividade empresarial. Então, ele admite o funcionário, oferece o trabalho, exerce a gestão do contrato e ele tem o poder de dispensa, né? Esses são os poderes diretivos próprios de empregador. E esses poderes estão vigentes na atualidade. Então, em regra, se o patrão tiver uma dificuldade de tocar a atividade, né, de dar continuidade à sua atividade empresarial, ou de ter extrema dificuldade de manter o pessoal, ele pode exercer esse poder de dispensa, né, esse poder, entre aspas, essa prerrogativa de dispensa do funcionário. Até porque o próprio artigo 2º diz que os riscos da atividade empresarial, eles são concentrados na pessoa do empregador, ele não pode repassar esses riscos para o empregado. E engraçado, Arnaldo, que tem uma dúvida que muita gente está tendo, que é sobre a possibilidade, tem essa possibilidade de garantia de emprego e sobre a possibilidade da suspensão do contrato, de antecipação de férias, ou até mesmo trabalho home office. O que o Poder Executivo Federal fez foi criar algumas medidas trabalhistas para possibilitar que esses contratos possam permanecer, de certa forma, vigorantes, né, vigentes. E aí a gente tem a primeira medida, que foi basicamente lá a MP 927, que ficou de conhecimento nacional, a mídia bateu muito em cima, que ela trouxe a possibilidade do home office, já era um recurso legislativo, mas que dependia de várias fases, né, de implementação de várias questões. E a MP 927, o que ela fez? Ela facilitou, flexibilizou a implementação disso, né? É uma medida que foi muito adotada pelos trabalhos, assim, que exigiam um trabalho mais tecnológico, às vezes um trabalho utilizando e-mails, né, utilizando algum aplicativo da empresa. Então, essas funções que tiveram, assim, essa facilidade de se operarizar pelo home office ajudou ao empregador manter esse emprego do empregado. Só que algumas atividades realmente elas não favoreciam esse trabalho home office. Algumas atividades realmente ficou inviável. Então, o governo, por meio da 927, também permitiu ao empregador antecipar as férias dos funcionários, né? E mesmo que ele não tenha nem adquirido, né? A gente sabe que para o funcionário ter direito às férias, ele tem que ter no mínimo aí 1 ano de trabalho para ele
ter direito a gozar das férias no próximo período, né, que a gente chama de período concessivo. E o que se viu foi que o governo deu essa possibilidade do empregador antecipar essas férias, ou de forma integral, 30 dias, ou pode ser até fracionada, desde que respeitado um período mínimo aí de 5 dias. Então, a gente viu muitos empregadores darem 15 dias inicialmente, e aguardando um posicionamento, mas pela lógica, né, esses 15 dias iniciais e de meados de março, eles já estão até se escorrendo, e aí a ideia é que seja prorrogado por mais 15 dias, né? E essas duas medidas foram as básicas. Teve uma questão também que se discutiu muito sobre a suspensão do contrato de trabalho, lá na 927, para direcionamento do empregado para cursos, né, de aperfeiçoamento. Mas essa medida ela foi revogada depois pelo presidente, acabou que não vigorou, não foi implementada. E recentemente a gente viu uma segunda medida provisória que tocou também especificamente contrato de trabalho, que foi a MP 936, que foi a medida provisória que implementou o benefício emergencial, possibilitando o empregador de ou reduzir a jornada, e aí ocasionando uma redução no salário, ou suspensão do contrato de trabalho. A grande diferença dessas duas MPs é o seguinte: lá na 927, o empregador ele tem a prerrogativa de aplicar as medidas, né, independente da vontade do empregado. Ele pode direcionar o empregado para o home office, pode antecipar férias, mesmo que o funcionário não queira. Na 936, existe uma peculiaridade. Precisa de ter um acordo e um contrato escrito, ou seja, o funcionário, em tese, tem que consentir com a aplicação da redução da jornada e do salário e a suspensão. Então, nesse segundo estágio, né, precisa do aval do funcionário. Se ele não aceitar, ou o empregador vai mantê-lo com base no home office, ou vai antecipar as férias, ou vai designar ele ficar em casa e pagar como se ele tivesse no regime de disposição da empresa, ou ele vai utilizar aquela prerrogativa que eu coloquei lá no começo, que é a dispensa do empregado. Infelizmente, o empregado não vai ter estabilidade por conta da medida provisória, dessas duas medidas provisórias. Não vai conceder essa prerrogativa de estabilidade provisória aos funcionários, não. A única estabilidade provisória que decorre dessas medidas provisórias uma vez o empregador acordando com o funcionário ou a redução ou a suspensão do contrato de trabalho, durante esse período de concessão, tanto da redução da jornada ou da suspensão do contrato, o empregado não pode ser mandado embora. Ou seja, o governo vai ajudar com esse benefício emergencial e nesse período do acordo ele não pode ser mandado embora. Cessando o estado de calamidade ou terminando o prazo da redução, né, afirmado no contrato, ou se o empregador decidir já por termo disso, né, por acaso houver um restabelecimento da normalidade, ele também não vai poder ser mandado embora durante o mesmo período, né, projetado para frente do que ele ficou gozando da redução ou da suspensão do contrato. Ou seja, vamos dar um exemplo básico. Se for reduzida a jornada em 60 dias, ou suspenso o contrato de 60 dias, durante esses 60 dias ele não pode ser mandado embora, e assim que ele retomar as funções, nos próximos 60 dias também ele não pode ser mandado embora. Se o empregador mandar nesse período, ele vai ter direito a uma indenização da metade daquilo, e basicamente daquilo que é devido a ele até o final da estabilidade. É um panorama geral, mas certamente vai ter alguma peculiaridade que a gente vai poder esclarecer também no decorrer da entrevista. Nesse caso aí eu fico numa dúvida da questão. Essa questão, qual a diferença na redução da carga horária e a suspensão do contrato? A redução da carga horária é só o empregador que paga, sem um auxílio do governo, e na suspensão do contrato o empregador tem um auxílio do governo para pagar a esse trabalhador? Então, nas duas hipóteses, em tese, né, basicamente, existe uma participação do governo. Né? As duas medidas provisórias, o que elas visam, Arnaldo? Proteger o emprego. Né? Então, o que o Estado quer é facilitar, ajudar o empregador a manter o contrato de emprego. Então, o que ele faz? Concedendo esse benefício de redução ou a própria suspensão do contrato de trabalho, o Estado vai entrar com uma cota à parte a pagar, que é esse benefício emergencial.
Qual a diferença das duas modalidades? Na redução, o empregador vai pagar as horas que o empregado efetivamente trabalhar. Vamos dar um exemplo. Se ele trabalhou 8 horas e o empregador está reduzindo para 6 horas, essas 6 horas o empregador vai indenizar, as outras 2 horas o Estado vai indenizar. Vai indenizar com base em quê? Ele vai utilizar o salário básico do seguro-desemprego, que aí eu acho que gira em torno de R$ 1.045, ele vai dividir esse salário pelo número de dias laborados, e aí vai encontrar o valor da hora e tudo mais, e ele vai pagar essas horas que estão sendo reduzidas com base no parâmetro do seguro-desemprego, do valor que o empregado receberia em termos de seguro-desemprego, caso ele fizesse o requerimento nessa época, né? Aí no mês de abril ou mês de maio. Então, essa é a diferença. Na suspensão de contrato, o empregador já não participa de nada em tese. Por quê? Porque o empregado não vai trabalhar, vai ficar destacado em casa, né, sem exercer atividade nenhuma, e aí o governo vai pagar ele o benefício integral, com base também no valor do seguro-desemprego. A única ressalva que tem é da empresa que tenha um faturamento, um valor bruto mensal acima de 4.800.000, que essa empresa ela é obrigada a participar de 30%. Né? A situação é meio complexa, mas é isso mesmo. No caso dessas empresas que faturem acima de 4.800.000 ano, o governo vai participar de 70% desse seguro, e chama de benefício emergencial, a própria medida provisória fala nesse nome específico, e a empresa é obrigada a complementar os outros 30%, mas não a título de salário, a título de uma ajuda compensatória. Esses 30% que a empresa vai complementar vai ser a título de indenização, tá? Uma questão muito interessante é o seguinte: muitos empregadores, a gente sabe como é difícil ter atividade e pode querer acionar o funcionário, por exemplo, no caso da suspensão. A própria medida provisória diz que a suspensão é para ele ficar inativado, como se ele estivesse num período de férias, ele não pode trabalhar. O trabalho home office descaracteriza a suspensão de trabalho. Então, ele vai receber o seguro emergencial do governo, mas o empregador não pode exigir nenhum tipo de trabalho do funcionário, nem sobreaviso, nem regime de tempo à disposição, nem o home office. Isso é proibido no período de suspensão do contrato, sob pena do empregador ter que pagar todos os direitos devidos ao funcionário, como se o contrato tivesse ativado, né? Pagar os encargos sociais, as repercussões de férias, 13º desse período. Basicamente isso. Entendi. Então, no caso, nesse caso, só para concluir, nesse caso da suspensão, o salário é um integral ou o salário é também apurado com relação ao que receberia no seguro-desemprego? Então, o salário, infelizmente, não é o salário integral da folha. É o salário que ele receberia caso ele habilitasse o seguro-desemprego. Tá? O salário básico hoje para a habilitação de um seguro-desemprego é R$ 1.045. Se no momento da habilitação o cálculo do Ministério do Trabalho conferir a ele o básico, ele vai ter direito ao básico. Mas pode ser que numa ocasião ou outra, se dependendo do salário declarado, do salário contribuído, ele pode, de repente, vir a receber um auxílio um pouco maior do que esses R$ 1.045. Mas, em regra, não vai ser o que ele efetivamente recebia na atividade, não. Mas o valor deve ficar em 1.045 ou o básico é 1.045, a regra é 1.045. Beleza, Valves, obrigado. Vou passar para Nogueira, são 7h59. Levanta a pergunta para o Alex, você chama o intervalo. Boa. Ou dá tempo do Alex responder ainda? Melhor a gente fazer o intervalo logo, deixa a pergunta já no ar e a gente faz o intervalo até maiorzinho um pouquinho, graças a Deus, e a gente volta a seguir com o Dr. Alex também. Então vamos fazer o seguinte, são 8 horas, você chama aí o intervalo. Sim. E eu trago a pergunta no próximo bloco. Alex, vou falar continuar com relação à suspensão de dívidas, do que o devedor, no caso, deve guardar de prova, dessa questão, para que ele possa recorrer judicialmente. Falei que não ia trazer o assunto, eu acabei já trazendo. Mas o que ele pode levantar, guardar aí para resguardar juridicamente, num caso de uma demanda judicial ali na frente. Claro, com certeza. Perfeito, então são 8 horas em Campos, estamos com o Folha no Ar, primeira edição, hoje uma pauta que vai até meio-dia, tô brincando, senão a gente acaba preso aí, né, Arnaldo? Recebendo o doutor Alex Ribeiro Cabral,
que é advogado e especializado em área civil e criminalista. Se eu estiver errado, doutor, pode fazer a gentileza de corrigir. E doutor Velbert Medeiros de Paula, que é especializado na área trabalhista. Esse é programa, né, como eu já disse mais cedo, para a gente guardar aí, daqui a pouco vai estar em podcast, daqui a pouco mesmo, vai estar em podcast, você pode ouvir, passar para as suas redes sociais, enfim, tirar suas dúvidas aí. Tem muita dúvida, tem muita gente mandando pergunta aqui também no particular da gente, Arnaldo, e aí você vai desenrolando depois essa questão de mensalidade das escolas, faculdades, de colégios particulares, né? Como é que vai ficar também? São assuntos importantíssimos que a gente aborda aqui, temas importantes que a gente aborda aqui com esses dois convidados no programa Folha no Ar, primeira edição. Hoje... Antes de você chamar o intervalo, Cláudio, só registrar aqui um comentário importante do Dr. João Paulo Grande, né, já falando aqui, ó, parece ataque da seleção brasileira, só craque. Só queria dizer ao João Paulo que ficaria mais lisonjeado se fosse o ataque do Flamengo, né? Nós deixaríamos com algo mais inflamado nesse momento. Já tem a Luísio semana todinha, agora é você também, né? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, um abraço aí. Um abraço, doutor João Paulo. Nosso querido doutor João Paulo Granja também, essa fera aí. Se quiser registrar os abraços aí também, fica à vontade, Velbert e Alex, tá? Fica à vontade. São 8 horas e... Né, fazer uma média com doutor João Paulo, que é uma figura extraordinária. E está sempre aqui na bancada com a gente também, nos ajudando assim como vocês. São 8 horas e 2 minutos em Campos, Folha FM, a rádio que toca você ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sabe por quê? A gente escolhe